queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral do Melhor Componente que é a História e te convido a acompanhar comigo o objeto e detalhamento da nossa aula. Vamos lá? Olha só, aula de número 30, objeto de conhecimento, abolição e república, detalhamento, processo de abolição, o processo que conduziu à república, a proclamação da república. Vamos então agora falar do segundo reinado e daqui a pouco então vamos proclamar a nossa República Brasileira. Acompanhe comigo esta aula. Queridos, então vamos falar sobre esse período, né, que é falar então aí sobre outros bastidores então que nós temos no final então desse segundo reinado, que é aí, né, o império então do Dom Pedro II, e vamos então fazer a proclamação da nossa república, tá? Então, acompanhe comigo, olha só, nós temos essa parte então da abolição, tá? A abolição e república. Segundo aí o Gilberto Cotrim, durante então o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil. De 1801 até meados do século, quando foi proibida efetivamente a importação de escravos, estima-se que o tráfico negreiro tenha trazido para o país cerca de 1,7 milhão de africanos, tá? E isso corresponde, então, aproximadamente a 42% de todos os africanos obrigados a vir para o Brasil desde o início, então, do comércio negreiro no século, então, aí, 16, tá? Então, a gente tem esse período aí, né, onde a gente marca que há um processo ainda de escravidão neste Brasil, muito ligado aí a essa mão de obra, né, dentro, então, aí do Segundo Império. Mas a gente vai ver que, aos poucos, vai começar, então, a haver o quê, né? Um movimento para quê? Para que, então, essa escravidão, ela fosse extinta, tá? Vale ressaltar, então, que aqui no nosso país, tá? Seremos, então, um dos últimos países da América a fazer essa parte, então, da libertação de pessoas que foram escravizadas, tá? Então, esse processo, ele se inicia também através, né, da Inglaterra, que já tinha feito a sua Revolução Industrial, e ela vai, então, pregar para que os outros países que ainda tinham, então, pessoas escravizadas, né, fizessem, então, aí essa abolição da escravidão. Mas por que eles vão fazer isso, tá? Porque eles já viam, então, né, ao próprio escravo, a própria pessoa liberta, né, como, então, uma mão de obra que pudesse, então, comprar os seus produtos manufaturados. Então, é nessa ótica, né, que a gente precisa, então, perceber que a Inglaterra, que foi a grande vendedora, inclusive, não é mesmo, de pessoas escravizadas, que agora ela vai começar também um movimento amplo para que, né, essa escravidão acabasse, porque agora essa pessoa ela podia ser uma liberta, e sendo liberta, ela tem um trabalho, ganha um salário, e pode, então, aí virar o quê? Comprador, então, dos produtos industrializados ingleses, tá? Então, não perca de vista, né, essa forma, então, de pensar. Ela faz isso não porque ela é boazinha, mas porque ela tá vendo ali o quê? Lucro com essa mão de obra, tá? Então, vamos acompanhar aí, olha só, a abolição, então, da escravidão. Nós temos, então, a pressão externa, tá? Então, a abolição da escravidão no Brasil, ela contou com a pressão externa da Inglaterra, que pressionava para que os países escravistas abolissem a escravidão em seus países e acabassem, então, com o tráfico negreiro. Então, desde 1807, a Inglaterra, ela proibiu aí o tráfico de escravos, tá, em suas possessões coloniais na América e tomou, então, como questão de Estado inglês a repressão a todo e qualquer tráfico negreiro. Na visão, então, inglesa, com a abolição da escravidão, cresceria o mercado consumidor para seus produtos industrializados.
Uma vez, então, libertos, os ex-escravizados, eles passariam, então, a trabalhar recebendo um salário como trabalhadores e teriam, então, possibilidade de comprar os produtos ingleses, tá? Então, lembra, né, que ela vai fazer essa pressão aí externa, não porque ela é boazinha, tá, gente? É porque ela já vê o que é ali, né? Ela está visualizando, então, ali, lucro com essa mão de obra, então, aí, liberta. Ok? Vamos então aí ver agora a pressão interna, tá? Ao longo então do século XIX, houve uma condenação moral ao tráfico e à escravidão. A sociedade brasileira, possuidora de grande mão de obra escrava, temia então a abolição da escravidão. Né? Por quê? Porque se a gente tem aí uma grande mão de obra, principalmente nos cafezais, que era desse período aí, né, uma economia importante, tá? O que acontece? Como é que vai ser feita, então, essa abolição da escravidão? Se eu comprei aquela pessoa, teoricamente, as pessoas que compraram, então, essa mão de obra viam como um bem. E como agora vai, então, ter aí essa abolição da escravidão? Eu vou receber, então, não é mesmo? O governo vai me pagar por essa mão de obra que eu estou perdendo? Então, são, na verdade, né, questões que eram levantadas principalmente pelos grandes fazendeiros, né, que tinham, então, uma mão de obra importante, né, dentro, então, das suas fazendas, tá? Então, veja aí essa parte também da pressão, então, ligada a essa pressão interna. Vamos acompanhar ali, olha só, então, sofrendo a pressão externa da Inglaterra, motins de negros escravizados e formação de quilombos em diversas regiões, então, aí, do país, como na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Os negros, eles lutavam como podiam. Assim tiveram início aí, né, o início então dessa campanha que a gente vai chamar então de campanha abolicionista. Então vamos ver agora quem são as pessoas que vão começar, não é mesmo, a fazer então esse processo, né, de divulgar através da imprensa, de começar então aí, não é mesmo, a aderir e a falar, então, sobre esse movimento, né, dentro da sociedade, tá? Então, a gente vai ver que são pessoas que estão ali, alguns escritores, algumas musicistas, não é mesmo? Algumas pessoas também ligadas ao direito, tá? Que são, então, também aí, né, pessoas de cor negra, né, que conseguiram aí, aos poucos, não é mesmo? Começar a ter um emprego melhor. E aí eles vão ver que esse movimento, ele deve, não é mesmo? Ser encabeçado, tá? Então, nós temos aí essa pressão interna, né? E acompanha aqui comigo, vocês inclusive têm a imagem do Joaquim Nabuco, não é mesmo? Do Castro Alves e da Chiquinha Gonzaga, tá? Vamos então ver aí, a campanha abolicionista contou então com o apoio de alguns setores da sociedade brasileira, como os intelectuais Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, Raul Pompeia, Luiz Gama, André Rebouças, Castro Alves, contaram ainda, então, com o apoio de Chiquinha Gonzaga, tá? Parlamentares, imprensa, militares e artistas. Vamos então aí falar um pouco, né? Quem eram, por exemplo, aí o Joaquim Nabuco, tá? O Joaquim Nabuco, então, ele era um deputado pernambucano e apresentou um projeto à Câmara propondo que a escravidão fosse abolida em 1890. Ele previa a indenização aos proprietários de escravos. Diversos jornais, eles assumiram a causa abolicionista, como o Carioca, Gazeta de Notícias, no qual, então, o José do Patrocínio, ele era o principal jornalista. Os quilombos do Jabaquara, em Santos, e o do Leblon, no Rio de Janeiro, foram formados, né, com o incentivo, então, de grupos abolicionistas. Que, claro, né, é claro que os escravos, eles tentavam fazer a resistência deles do jeito que podiam. Então, muitos deles fugiam das fazendas e ficavam exatamente, então, dentro desses quilombos que a gente pode chamar também de quilombos urbanos, né, já que estão, então, nas áreas ali muito ligadas, então, às cidades, tá? E eles faziam, então, a resistência do jeito que eles podiam fazer, não é mesmo? Porque
vocês têm que lembrar que nas fazendas eles usavam aí o uso da força, não é mesmo? O uso dos açoites. Então, a pessoa que pensasse, né, em fazer resistência, essa pessoa escravizada, ela sofria aí, né, castigos, então, corporais, inclusive, tá? Como açoites, tá? Ficar, então, sem comer, ficar pão e água, ficar presos, né? Então, vocês sabem que eles faziam a resistência deles do jeito que eles podiam. Vamos ver aí, continuar, então, falando um pouco sobre essa pressão interna, e aí eu vou falar, então, sobre as leis emancipatórias, tá? Então, ao longo do período da campanha abolicionista, 2 leis foram, então, promulgadas. E aí eu falo, então, a lei do ventre livre, né, e a lei dos sexagenários. Guardem, por exemplo, né, essa parte da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, porque vira e mexe elas caem, então, nos vestibulares, tá, gente? Então, vamos falar aí sobre essa lei do ventre livre, que é uma lei de 1871. Ela declarava livre todos os nascidos de mãe escravas, a partir, então, da data da promulgação, tá? Então, olha só, eu quero que vocês fiquem atentos a isso, tá? Aos nascidos de mãe escravas. Então, a partir da data, tá? Então, nós temos a data de 1871. E se opuseram, então, a esta lei os parlamentares ligados às províncias cafeeiras, tá? Então, quem vai se opor, olha só, né? Parlamentares, então, aí ligados às províncias cafeeiras de São Paulo, do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que eu quero que vocês percebam aqui, tá? É exatamente as brigas que vão estar dentro dessas leis aí emancipatórias, tá? Então, por quê? Se eu tenho um filho, eu sou escrava, né? Uma pessoa que foi escravizada. Se eu tenho um filho e agora, a partir de 1871, ele é livre, como é que ele vai ser cuidado? Ele vai ficar próximo da mãe, né? O que, na visão, então, da pessoa que tem, então, aquela negra ali como um bem, se agora o filho dela, ele nasceu livre, eu não tenho, né? O dono da fazenda pensa o seguinte: eu não vou dar comida para ele porque não é mais responsabilidade minha, ele é livre. Mas a gente sabe que, né, na regra, a mãe cuida do filho. Então, o que também esses senhores eles vão fazer? Ah, a criança vai ficar, então, perto da mãe, mesmo sendo livre, vai utilizar, então, dessa mão de obra, porque a criança ela vai crescer próximo à mãe, não é mesmo? E aí usa também, então, essa mão de obra da criança como escrava. Então, na prática, tá? A lei ela é bonita, mas na prática ela não funciona, porque o filho continua ali próximo à mãe e a gente sabe, né, que dono da fazenda ele vai, né, tentar aí fazer de qualquer forma o uso então dessa criança, da mão de obra então dessa criança, tá? E uma outra lei que é importante falar é a lei dos sexagenários, que ela é então de 1885, tá? Ela declara livre os escravos com mais de 65 anos. E a gente sabe, vamos falar então na prática, qual negro escravizado que conseguia chegar aos 65 anos? Pouquíssimos. Muita mão de obra que chega, né, aos 65 anos eram aqueles que eram escolhidos para trabalhar dentro da casa grande. Os que estavam na senzala, no trabalho ali da lavoura, no dia a dia, eles sofriam bem mais, não é mesmo? Porque o trabalho era muito mais pesado do que na casa grande. Olha só, vamos então aí falar um pouco sobre essa lei então dos sexagenários. Houve pouco alcance porque era o mínimo, né, o número então de escravos que conseguiam chegar então a essa idade de 65 anos. O trabalho nas lavouras ele era pesado e muitos morriam muito antes de completar os 65 anos. Então, na prática, aqueles que trabalhavam nos cafezais, eles morriam até mesmo antes dos 30 anos, porque o trabalho era muito pesado. E a comida, eles eram alimentados, então, muito mal pelos seus donos. Então, o que acontece?
eles morriam muito antes de completar, então, né, 65 anos. Então, percebam a disparidade. A lei, ela é bonita, mas e a prática, tá? Por isso que são duas leis importantes e que, de vez, né, vira e mexe, então, ela cai, então, nos nossos vestibulares. Então, vocês, meus alunos, fiquem atentos, tá? Quanto, então, aí essas duas leis. Vamos aí prosseguir, olha só, vamos falar, então, agora sobre a abolição, não é mesmo? Então, a abolição em si, ela foi, então, extinta em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, tá? Assinada pela filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Vocês têm, então, aí trago para vocês a imagem, não é mesmo, da princesa Isabel, só para que vocês, né, saibam quem foi essa pessoa que assinou, mas percebam também que foi um grande movimento, tá bom? Não começou de uma hora para outra, a gente já falava, então, sobre esse processo emancipatório, né, sobre essa parte, então, da abolição, e nós temos ali a princesa Isabel, né, numa foto, durante uma missa campal, celebrando, então, a abolição da escravatura, né, em 17 de maio de 1888. Vamos adiante, então, vamos agora ver, então, o processo que conduziu, então, à República, tá? Então, a gente vai ver um império em crise. Então, esse segundo império, ele vem aí mexendo, então, com algumas partes da sociedade, tá? Olha só, alguns fatores, então, contribuíram para a crise do Segundo Império Brasileiro. Então, nós temos aí o movimento republicano, os conflitos do governo imperial com a Igreja Católica, o exército e o processo abolicionista, né, que aboliu, então, a escravidão. Detalhe, sem indenização para os donos de escravos, tá? Então, a Lei Áurea, ela foi muito bonita, ela foi assinada aí pela princesa Isabel, mas quem ficou aí, né, tiririca, né, até o último fio de cabelo com esse império é exatamente os donos das pessoas escravizadas, tá? Porque eu comprei aquele escravo, agora ele é liberto, então, aí através da Lei Áurea, e eu fiquei, teoricamente, no prejuízo, porque paguei, então, por aquela mão de obra. E agora, essa lei, ela existe, todos são libertos, e como é que fica, então, as fazendas? Não é mesmo? Então, agora fica aquele negro escravizado que quisesse trabalhar ali naquela fazenda, né? Porque já estava acostumado, mas ele não era obrigado, então ele podia ir para qualquer parte, tá? Do local onde ele estivesse, tá? Então, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, que era ali uma mão de obra importante, assim como no Nordeste, então, do Brasil. Vamos, então, agora falar sobre aí o movimento republicano, tá? As ideias republicanas, elas estiveram, então, na raiz de alguns movimentos, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e Confederação, então, do Equador. Mas, a partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o movimento republicano, então, ele tomou força e adesão, tá? Então, no Rio de Janeiro, foi lançado aí o Manifesto Republicano. O movimento declarava: somos da América e queremos ser americanos. Essa frase, então, ela fazia referência ao fato de o Brasil, então, ser o único país que era monarquia no continente americano, tá? Então, enquanto os outros países aqui da América, eles se tornaram república, o Brasil, ele tem aí o primeiro, não é mesmo, o império, tivemos o período das regências e temos agora um segundo império. Ou seja, que durou quase, inclusive, 50 anos, 49 anos e alguns meses. Então, o que a gente percebe, tá? Que a gente vai, então, teoricamente, chegar um pouco atrasado nesse movimento republicano que já existia, então, nas Américas, ok? Então, perceba aí que esse manifesto, então, pela República, tá? Ele acontece no Brasil, mas ele é espelhado em outros países também da América que já tinham feito aí, já tinham proclamado a sua república há muito tempo atrás. Prossigamos, olha só, em 1873,
fundaram aí o Partido Republicano Paulista e tinha aí o apoio dos fazendeiros de café do eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, o movimento republicano tem exatamente aí, né, os grandes cafeicultores nessa raiz. Ou seja, você aboliu então a escravidão, meu imperador, então agora vamos aí, está muito na raiz então desse movimento que pede então a república e o fim do império, tá? Vamos falar então aí sobre uma relação muito conflituosa que é a questão então religiosa, tá? A união entre o Estado e a Igreja era regulada pela Constituição de 1824, que concedia ao imperador, né, o padroado. O que é isso, né? Então, isto é o direito de nomear religiosos para os principais cargos eclesiásticos, tá? Como, por exemplo, o de bispo. Então, o imperador é que vai mandar o bispo para as províncias, né? Para a localidade que ele acha que deve ter, então, um bispo. E o beneplácito. O que é, então, esse beneplácito, né? O direito de aprovar ou não as bulas papais que só seriam cumpridas em território nacional mediante a permissão, então, do imperador. Tá? Então, olha, lembra aí, né, que está muito parecido ali com o poder moderador em voga, né? É muito ali na mão, então, aí do Pedro II. Então, vamos falar, né, um pouco sobre essa questão religiosa, tá? Em 1864, uma bula do Papa Pio IX, o Sílabus, ele condenou veementemente a maçonaria e afirmou a total incompatibilidade entre ser católico e maçom. Ao mesmo tempo, o fato contrariou Dom Pedro II, pois o Império, desde a sua fundação, mantinha relações estreitas aí com a maçonaria. Com o objetivo, então, de cumprir à risca a decisão do Papa, os bispos, então, de Olinda, o Dom Vital Maria e o do Pará, o Dom Antônio Macedo Costa, exigiam, né, que as irmandades religiosas expulsassem os maçons de seus quadros. Além disso, Dom Vital, que era então aí o bispo de Olinda, chegou a afirmar que o imperador era súdito do Papa e, como tal, não deveria ter o direito ao beneplácito. Mas, fazendo valer então o direito que a Constituição do Império lhe concedia, o Pedro II, né, ele negou o beneplácito à bula papal e, além disso, em 1874, processou os bispos que foram condenados então a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. E um ano depois, em 1875, o Papa e o imperador eles chegaram a um acordo. O imperador perdoou os bispos, eles já haviam cumprido 1 ano de prisão, tá? E o Papa, então, suspendeu as punições dadas às irmandades de Olinda e do Pará. No entanto, a prisão dos bispos abalou a imagem do imperador e a propaganda, então, republicana tirou o proveito, então, dessa situação. Porque tu imagina, agora tu tá mexendo com quem? Com a igreja. Agora, um detalhe importante, o próprio Dom Pedro II, ele era maçom. Como é que ele vai, então, pegar essa bula do Papa e começar a expulsar pessoas que faziam parte da mesma irmandade dele? Essa era aí uma briga principal, que foi resolvida, né, como nós vimos aí, pela conversa entre o Papa, né, e o próprio Pedro II. Mas a gente sabe que a gente tem, então, aí uma faísca, vamos dizer assim, qualquer hora, então, pega fogo. É claro que os membros da igreja ficaram também, né, já ali, né, com as barbas de molho, como a gente pode dizer assim, com o imperador. Vamos, então, a uma próxima questão, que é a questão militar. Olha só, a questão militar foi o atrito entre o Dom Pedro II e os militares. Após, então, a vitória na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro passou a querer maior participação política, mas a monarquia brasileira não valorizava e não considerava a força política, então, do exército. Os militares, eles reivindicavam melhores condições dos quartéis, aumento do soldo, que era então aí o salário, mas não foram atendidos nem recebidos pelo imperador, nem pelos políticos tradicionais. Aos poucos, eles foram aderindo então às ideias republicanas. Fundaram em 1887 o Clube Militar,
presidido pelo Marechal Deodoro, né? Dom Pedro II, ele não conseguiu, então, se reaproximar do exército, tá? Então, fora isso, muitos, então, dos soldados também, né, foram para a Guerra do Paraguai, foram vencedores, e imagina agora os quartéis, então, né, sem assistência, não tinham aí direito, né, nem mesmo ao aumento de salário. Então, são pessoas ali também que já ficam também se questionando, né, por que esse imperador, ele não atende, né, a nossa reivindicação, então já ficam também chateados, não é mesmo, politicamente também com este imperador. E vamos adiante, olha só, então a gente tem aí, né, sai o Império, então, e entra a República, tá? Houve aí um grande baile, então, no Rio de Janeiro, em 9 de novembro de 1889, era uma homenagem do Exército Brasileiro à missão militar chilena que estava no Rio de Janeiro. Muitos foram convidados, né? Dom Pedro II, ao chegar ao baile, teria tropeçado no tapete e falado: como vem, a monarquia escorregou, mas não caiu. Porém, então, nós temos aí no dia 15 de novembro, então, de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, não é mesmo? Então, a gente tem essa parte do dia 15 de novembro de 1889, né? 1889, como aí a proclamação da nossa República. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês, não é mesmo? Perceba que este império, ele está insustentável. Mas, professora, por que ele está insustentável? Brigou com os militares, brigou com a igreja, né? Agora brigou também ali quando teve a Lei Áurea, né? Que foi então a extinção os escravos foram libertos, né? O que ele vai ter? Uma elite ligada aos cafezais, às grandes fazendas do Brasil, também muito chateados, então, com esse império. Perceba que ele não tem o que? A base política para se sustentar. Então, a proclamação da República, ela é o quê? Pessoas da sociedade, das elites brasileiras e aquelas pessoas também que estão em ascensão, como ali os soldados do Exército, e ficam ali, não é mesmo, pressionando, então, o imperador, que sem a base política, ele não tem como ficar no império. Percebam que as elites, elas estão ali, não é mesmo, chateadas. Então, tu imagina isso nos jornais, sendo publicado diariamente. Ou seja, este império, ele está insustentável. Acompanhe comigo, então, um VTzinho para a gente, então, observar, né, esta queda aí do imperador. Olha que fofinho, né? Então, Pedro estás deposto. E é exatamente isso que acontece, né? A gente tem aí o Deodoro da Fonseca empurrando aí do trono, né, o Pedro II. Observou que até a coroa do Pedro II, então, caiu, não é mesmo? Olha só, então, né, para a gente, então, começar aí, né, a falar, então, sobre essa finalização, a gente tem aí o Dom Pedro II, então, ele se rendeu sem resistência, os seus ministros, eles foram depostos, né, e o José do Patrocínio, na Câmara Municipal, então, do Rio de Janeiro, ele declarou proclamada a República. 2 dias depois, a população assistia ao embarque, então, do Pedro II com a família real, né, para o exílio em Paris. Então, perceba, né, que o regime monárquico brasileiro, ele estava esgotado, tá? Então, por que, professora, isso? Porque, então, este império, né, ele desagradava aos cafeicultores do Oeste Paulista, parte significativa do clero católico, tá? E os militares. Havia aí perdido até mesmo o apoio dos cafeicultores do Vale do Paraíba, pois o Parlamento Imperial aprovou a Lei Áurea sem indenização aos proprietários de escravos, né? Sem aí esta indenização às pessoas que foram vendidas como mercadorias, pessoas que foram escravizadas. Então, meus queridos alunos, percebam que este império, ele cai porque ele não tem sustentação, brigou com todas as partes ali das elites brasileiras. Então, o que esses cafeicultores, aí vamos ver então através das elites, principalmente a elite econômica do país, que eram, então, aí as grandes fazendas de café. Esses cafeicultores são eles também que vão dar este ar
para essa república. Percebam também que está saindo o imperador, tá? Mas está entrando essas elites que já são ali importantes dentro do império, porque eles já mexiam então com a economia, os cafezais, né? A economia do café alavancava então ali a economia do império, junto com a nossa borracha amazônica, tá? Que a gente também está dentro dessa parte então do império, do ciclo então da borracha, tá? Então, olha só, se eu mexo direto ali, estou então chateado com esse imperador, ele não tem base para continuar. É exatamente por isso que nós temos então aí a proclamação da nossa república. E, né, só para finalizar então a aula, a maioria da população não sabia que tinha sido proclamado, né, a república. Inclusive, quando eles fazem uma marcha, né, principalmente ali no Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas achavam que era até uma escola de samba, porque foi feito pelas elites. Lembre-se disso, tá? É um movimento que eu tiro o Pedro, porque ele é uma elite, e coloco agora essa elite da economia do café junto com os militares, tá? No poder. Então, é o início da nossa república, tá? 15 de novembro, né, de 1889, a gente tem então aí, né, essa proclamação da nossa república. Então, atingi meu objetivo, que era trabalhar nessa parte da abolição da escravidão e a república, e por aqui, então, a professora se despede.